Dormir bem, para início de conversa, não é algo que a gente consegue na noite, lá no desespero da noite. Poucas pessoas sabem, por exemplo, da importância da luz do sol ao longo do dia. Dormir bem começa na hora que você acorda, não começa à noite. A importância de você, por exemplo, ter contato com a luz do sol no momento que ele está baixo no horizonte, ou seja, no nascer do sol, é extremamente importante. E se tiver a possibilidade de ter contato, aí já é mais difícil com a nossa rotina toda, que a gente vai discutir ao longo do programa aqui também. Mas se tiver a possibilidade de ter contato também, novamente, com essa luz do sol, no pôr do sol, aí é sensacional, mas aí já é para poucos. Tá? Mas existe toda uma explicação fisiológica para isso. Tem células na nossa retina especializada para isso, que vão vincular com a produção de melatonina, que muita gente vai comprar isso em farmácia, inclusive. Então já começa por aí, tá? Então o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente exposição à luz solar, né? Evitar deitar durante o dia, frequentar o quarto durante o dia, psicoestimulante no período da tarde, frequentar o quarto, um ambiente que dorme durante o dia, especialmente em época agora que muita gente trabalha em home office. Depois da pandemia muita gente permaneceu trabalhando em home office, muita gente que trabalha em casa, trabalha em ambientes escuros, hábitos acordar sempre no mesmo horário, isso é extremamente importante. Eu acho que toda a discussão aqui vai gerar em torno disso, por que a gente deve fazer isso, e há também as consequências que você já começou falando aí logo no início do programa. E se você me permite só acrescentar mais uma aí, tá? A principal causa de acidente de trânsito não é álcool e direção, é insônia. Claro que aqui a gente não pode falar para o pessoal beber, álcool mata muito também, mas privação de sono mata muito mais do que álcool. Privação de sono e volante mata mais do que álcool. A principal causa de acidente nas estradas, nas rodovias, é a privação de sono, por conta daqueles microssonos. Sabe, quando a gente está assistindo uma aula, vendo um filme, assistindo alguma palestra, que você está lá e você faz assim, você levanta. A famosa faz assim, pescada. Pescada, né? Acho que todo mundo aqui já teve isso, né? Você está trabalhando, você faz não, assim, no trabalho, né? a gente não Agora tem, imagina. não. Sei. Não. Né? A gente está rindo aqui, né? Descontraindo, mas imagina isso numa estrada. Uma pescada dessa, né? 3 segundos de pescada dessa, você a 100 km, 80 km por hora, isso pode ser um estrago e pode acabar sendo fatal, né? Vou começar por você, Mariela, que já falou que a gente já sabe que você tá na pior nesse sentido. Assim, realmente o sono para mim não é complicado. Aí, inclusive, eu queria já perguntar pro Dr. Bruno se o nosso hábito, né, do sono tem a ver com a nossa referência dos pais, de dentro de casa. Eu digo isso porque o meu pai sempre trabalhou muito. E desde nova eu escutava a história falando assim, não, eu preciso, né, como que ele falava assim? Eu preciso de poucas horas de sono. Eu preciso de poucas horas de sono. Então ele dormia de 4 a 6 horas por dia. E desde sempre eu tenho essa história. Então, quando eu olho no relógio ali, eu chego em casa, né? Então, minha rotina, gente, trabalho aqui na redação, mais ou menos de 1h da tarde, 1h30 às 9h30. Chego em casa 10 e pouco, né? Aí tem uma cachorrinha, brinco um pouco com ela, aí tomo um banho, às vezes como alguma coisa, mas é eu chegar em casa, primeiro que o rádio tá ligado, que eu deixo o rádio por causa da Madalena. Então eu desligo o rádio e ligo a televisão. É a primeira coisa que eu faço. Já ponho num jornal ali, para ver alguma coisa. Tem uns programas específicos que eu gosto da noite, né? Segunda é de edital, terça é de edital, quarta é de edital. Então já tem os programas que eu gosto de assistir. Sento no sofá. Geralmente o computador está aqui do lado, o celular na mão e a televisão na frente. Então, às vezes, respondo um WhatsApp aqui, aí pego o computador, faço alguma coisa aqui, e a televisão ali meio como uma companhia mais de audição do que de ficar prestando muita atenção. No que eu vejo, assim, de repente, eu pisco e é 2h30 da manhã. Não. Aí eu falo, nossa,
tem que dormir, né? Mas como eu vou acordar a tal hora assim? Aí a gente faz o cálculo mental, né? Se eu dormir agora, quanto tempo eu vou poder dormir? Exato. Então, e tem dias que eu tenho que acordar cedo, eu fico pensando, nossa senhora, eu tô perdida, não vou, nossa, vou ter dormir pouco tempo. Aí que me deixa mais ansiosa, e aí eu não consigo dormir, porque eu falo, eu vou dormir pouco tempo, será que eu vou conseguir acordar? Eu não sei se eu vou acordar, será que eu durmo? Eu não sei se eu durmo, acho que eu não durmo, acho que eu acordo. E aí eu acordo, tomo uma garrafa de café, tem vezes que eu tomo uns Red Bull aí, uns treinos energéticos, e aí no dia seguinte é mais ou menos a mesma coisa. Isso, quando eu não saio, bebo, e aí chego em casa mais atrapalhada ainda, porque eu também tenho esse hábito de chegar em casa bêbada, ligar a televisão. Eu não chego em casa e vou dormir, sabe? Falo assim, não, tô chegando em casa 2 horas da manhã, já vou chegar, vou pro quarto, sei lá, lavo o pé, tomar um banho, trocar pijama. Não, eu chego, eu ligo a televisão. Lavo o pé, ótimo. Porque às vezes não dá pra tomar banho, né, gente? O estado tá tão deplorável que a gente só dá uma lavadinha no pé, assim, se a gente tá de rasteirinha. É muita informação. Gente, sou eu, né? Não. Escova os dentes também, gente, às vezes. A Mariela, tirar a maquiagem, né, sempre. todos os maus hábitos da vida dela. Vamos deixar o doutor Bruno responder essa questão do hábito. Dos pais. Claro que o hábito interfere, não tenha dúvida. Mas assim, vou responder de 2 formas. A primeira delas é essa questão que você falou de pessoas, necessidade menor de sono. Tá? Isso é um mito. Tá? Uhum. Tem pessoas que têm uma necessidade menor de sono. Existe um grupo mínimo, um número insignificativo na população que tem uma necessidade menor de sono. A maioria das pessoas acham que tem uma necessidade menor de sono, mas que se você acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, isso já foi feito vários estudos nesse sentido, essas pessoas que falam, olha, eu durmo pouco, eu durmo 3, 4 horas, eu já fico bem, eu não preciso mais do que isso. E aí quando você acompanha essas pessoas ao longo dos anos, ou mesmo ao longo de alguns meses, você já começa a ver prejuízos ali cognitivos, de memória, atenção, concentração, velocidade do raciocínio, memória de trabalho, função executiva. Você começa a ver problemas ali imediatos e ao longo dos anos você começa a ver, por exemplo, aumento de prevalência de doença de Alzheimer, que está muito associado com insônia, tá? E tem uma relação direta entre dormir mal e aumento de prevalência de Alzheimer. Pessoas que dormem mal, pessoas com insônia crônica, têm aumento de prevalência em demência de Alzheimer. Então, essas pessoas que estão cronicamente privadas de sono, elas elas não conseguem perceber o prejuízo que elas estão tendo. Mas quando você analisa de perto, existe sim um prejuízo. Então, essa ideia que eu necessito menos de sono, isso é um mito, tá? Isso não é real. Agora, em relação a hábitos familiares, claro que para tudo, né, a família ela tem um impacto nos nossos hábitos para tudo, inclusive no sono. Mas o que acontece hoje, essa pandemia de insônia, é uma incompatibilidade evolutiva. Nós estamos no mesmo corpo, o mesmo organismo nosso hoje é o mesmo de 150 mil, 200 mil anos atrás. O homem das cavernas, ele tem exatamente o mesmo organismo nosso de hoje. E antigamente não existia Netflix, não existia televisão, não existia podcast, não existia luz, não existia nada disso. Bons tempos, né? Nossa. Isso é muito bom, só que a gente inverteu todo esse ciclo, né? Então hoje existe luz onde não era para ter, existe escuridão onde não era para ter escuridão, tá tudo invertido. Então mudou todo o ciclo. E o nosso cérebro, ele trabalha com um princípio binário. É dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você ligou uma luz, o seu cérebro é dia. Dia não pode dormir, porque tá cheio de predador ali querendo te pegar, né? Então, a gente quebra todo esse ciclo na medida que a gente começa a bagunçar esse relógio biológico. A gente tem dentro do nosso cérebro, numa região chamada hipotálamo, a gente tem um núcleozinho lá que chama núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico. Ele precisa estar constantemente sendo acertado. É como se todos os dias tivesse que lá um relógio ali, pessoa que trabalha com relógio. Uma pessoa que trabalha com relógio, me fugiu o nome aqui agora, a professora de português tá ali, né? Para ajustar esse relógio. E quem que ajusta esse relógio? É a luz. E a gente atrapalha tudo isso. E à medida que a gente começa a atrapalhar isso, a gente começa a dormir mal e vai jogando isso para frente, vai jogando isso para frente, vai jogando isso para frente. E aí a nossa vida realmente, o nosso sono, ele começa a ir todo
todo por água abaixo, a gente começa a atrapalhar isso tudo. Agora, se Darwin estava certo, as próximas gerações vão vir diferente de fábrica, não? Já tem, né? Já tem a história dos dentes. Perfeito. O problema é que isso demora, né? A evolução, ela continua acontecendo. Só que isso vai demorar. Sim, 10, 20, 30, 50 mil anos, a tendência é que esse processo ele continua. Eu escutei 1.000 ali. Eu tava achando 20, 30, 40, falei, vai dar. De repente ele solta 1.000. Então, quer dizer, nós não passaremos por este... É porque o que acontece? Quando a gente acorda, a luz, ela entra dentro da nossa retina, ela estimula uma região lá dentro da nossa retina, e da nossa retina ela manda para uma outra região e fala assim, olha, começa a produção, interrompa a produção de melatonina e produz agora o cortisol. O cortisol é o hormônio que vai começar o dia. Então você tem um pico de cortisol que vai fazer com que você fique ligado, com que você fique ativo, com que você comece o seu dia ali a produzir, a trabalhar. E mais ou menos depois de 12, 14 horas que você tem o pico de cortisol, isso é cronometrado dentro do nosso corpo. A biologia ela é fantástica, é ligado a um cronômetro dentro do nosso corpo. Depois que você tem o pico de cortisol, 12, 14 horas, aí tem variação genética de pessoa para pessoa, eu quero que você tenha um pico de melatonina. Então, olha, eu tenho um pico de cortisol de manhã e 12 horas depois eu tenho um pico de melatonina. Na hora que eu tenho um contato com muita luz solar de manhã, a melatonina que está acumulada, eu quero que comece a destruir ela. Então, eu acordei de manhã, eu tenho contato com a luz entra na minha retina, passa uma ordem, produz cortisol, fica ligado, acende o cronômetro começa a contar o cronômetro para produzir muita melatonina daqui a 12 horas. A melatonina que tem agora você destrói e põe muito cortisol agora. E aí você começou a já organizar os hormônios do seu sono. Agora, o que as pessoas fazem? Acordou, um quarto todo escuro ali, muitas vezes acorda... Vamos pensar uma pessoa toda errada, assim. Mariela. Vamos lá. Não, acho que não, né? Acho que não, mas vamos pegar uma toda errada e uma mais ou menos. A pessoa acordou ali, sei lá, 10 horas da noite, 10 horas da manhã, um quarto bem escuro. Então ela não teve tanto estímulo ali para ter esse mecanismo. Ela já não tem muito cortisol, ainda está com muita melatonina ali, a melatonina não foi destruída porque não teve sol, então ela está muito sonolenta. Esse pico de melatonina vai acontecer 12, 14 horas depois, então vai acontecer lá para as 3, 4 horas da manhã. Então, já começou a bagunçar tudo. Agora, se faz certinho, 7, 8 horas da manhã ela tem muito cortisol, 9, 10 da noite ela já tem um pico de melatonina. Então, aqui eu estou dando esse panorama geral, porque na hora que eu for passar as orientações, olha, acorda às 7 horas da manhã, entre 7 e 9 da manhã, abra a sua cortina, tenha contato com a luz solar, especialmente na hora que você tiver, na hora que o sol estiver baixo no horizonte, no nascer do sol, porque eu quero que a luz entre na sua retina, vai lá na sua retina, tem células específicas para isso, células ganglionares que vão captar essa luz do sol, vão pegar a melatonina que você tem, vão destruir a sua melatonina, vai produzir o cortisol. Daqui a 12 horas você vai ter outro pico de melatonina que vai fazer você adormecer. À noite, você não mexe com o celular, porque se você mexer com o celular, aquela melatonina que você está tendo pico de melatonina, ela começa a ser destruída. Você lembra que depois de 12 horas do cortisol, você tem um segundo pico de melatonina, que já é a hora que você quer dormir? Uhum. Aí o que você faz? Você pega o celular e começa. De criatura, na hora que o seu cérebro está bombardeando sua cabeça de melatonina para você adormecer, o que você faz? Você pega o seu celular. Seu celular vai lá na sua retina, células ganglionares, manda uma informação, destrua a melatonina, porque está de dia. Está na hora de dormir não, está de dia. Você é meia-noite com seu celular lá, meia-noite. Está de dia, não pode dormir não. Seu cérebro trabalha com o princípio dia e noite. Então, por exemplo, eu vi uma pesquisa na Europa falando que eles estavam começando a testar turnos diferentes de trabalho para as pessoas que, por exemplo, se diziam que tinham hábitos noturnos, né? E aí você está falando que não, a gente pode até desenvolver isso, mas vai levar alguns milhares de anos aí.
Mas a gente consegue treinar o corpo, por exemplo, pessoas que trabalham com plantão, pessoas que trabalham, enfim, transporte à noite, viajando, médico, né? Esse pessoal que trabalha na madrugada, né? Entregador, essas coisas todas. Eles conseguem treinar o cérebro para chegar em casa, por exemplo, de manhã só rachando, baixar a luz e o cérebro entender. Agora é hora de dormir, e de noite, com todos os estímulos de luz, o cérebro entender. Agora é hora de ficar acordado. E ser saudável, porque esse é o isso que eu ia ponto. falar. Vai ter o preço. Tá? Aí, claro, aqui, olha. Aqui Por isso que quem trabalha à noite tem até vai ter o adicional preço. noturno, né? Tem recebe mais porque é perigoso. A gente precisa entender o seguinte, isso que eu estou explicando aqui é o cenário ideal. Uhum. A gente tem que pegar o cenário ideal e tem que trazer, vamos trazer para o mundo real, né? Porque o cenário ideal, lembra, olha, eu estou falando aqui da biologia criada, isso aqui é num cenário de 250 mil anos atrás. Uhum. Hoje isso é inviável. Gente, olha, vamos fazer isso aqui, é a higiene do sono. Parem de pagar a CEMIG, né? Se não tiver energia elétrica, o sono de todo mundo resolve. Não tem jeito. Então, assim, isso que você está falando pode ser possível, né? Mas é uma redução de danos. Algum grau de prejuízo vai ter. Claro, se essa pessoa, de repente, ela trabalhar num período noturno e durante o dia, sei lá, na casa dela ela ficar totalmente escuro, simulando um ambiente noturno e tal, talvez diminua um pouco o impacto. Mas uma hora ou outra, ela vai ter que entrar ali para o padrão normal da sociedade. Algum grau de prejuízo vai ter, isso é fato, né? Porque os cronotipos aí, eles não vão variar 100%, uma pessoa ser totalmente noturna. O ser humano, ele é diurno, nós somos diurnos, nós não tem essa história de uma pessoa ser fulano é noturno, não é, nós somos diurnos. A gente até gostaríamos de ser um pouquinho mais noturno e tal, mas não somos. Ao longo dos anos, a conta vai chegar, entende? Vai chegar, não tem jeito. Trabalhadores de turno e tudo mais, vai ter o preço, vai pagar de alguma forma, vão pagar o preço aí com a saúde. Não tem jeito, gente, a verdade às vezes Dói. Às vezes dói, né? Dói Não, um mas já pouquinho. tomei pau mas, pra parar, já mas fiz terapia eu acho que a hoje. Thalita fugiu da resposta. Fugir não. Você, que já falou que dorme super bem e tal. Você tem algum hábito que te ajude? Cara, não, assim, eu chego em casa, vou... Não sei, assim, agora voltei a morar sozinha, né? Então eu tenho mais, assim, um sossego, assim, quando eu chego em casa, de não ter ninguém para conversar, não é que seja um empecilho ter alguém para conversar, não. Mas é porque muda muito a rotina, né? Não tem distração. Não tem distração. Então você chega cansado do trabalho, então chego, já deixo as coisinhas mais ou menos arrumadas, porque a desorganização me estressa um pouco. Se tiver alguma coisa pendente para fazer na casa e que não vai incomodar vizinho, né? Tipo assim, lavar uma vasilha, uma coisa assim, eu faço, tomo um banho e deito. É isso. Aí vou fazer um duolingozinho ali para aprender umas 3, 4, 5 palavrinhas de inglês, esperando de espanhol e falar com o boy, né? Porque... Aí ele começa a falar assim, seu olho tá ficando pequeno. Eu falo, tá bom, então boa noite. Pois é. E nem assim, não pode ficar no telefone, né? O ideal, gente, como diz o Dr. Bruno, que não é o que no mundo que a gente vive, é a gente ficar 2 horas sem telas antes de dormir. Não sei aonde que isso acontece na vida, lá nas cavernas mesmo, Onde né? vivem? Onde vivem essas pessoas que conseguem ficar 2 horas sem o celular antes de dormir? Não conheço essas pessoas. Me apresentem, por favor. Mas para eu não ficar sozinha no problema, eu queria saber, assim, quem dorme muito? Isso pode ser um problema também? Ou não? Quanto mais dormir, melhor, você fica melhor, a pele fica boa? Ou existe um descompasso tanto para menos quanto para mais? Pode ser um problema, as hipersonias podem representar um problema assim. Na verdade, tudo a gente tem que pensar o seguinte, olha, qual que é o grau de prejuízo que isso causa para aquela pessoa, tá? Em média, a gente vai falar o seguinte, olha, de 7 a 9 horas a duração de sono, para a maioria das pessoas, é uma faixa de 7 a 9 horas, tá? Tem pessoas aí que vão necessitar, por exemplo, de 12 horas, 13 horas, 14 horas de sono. Isso muitas vezes acaba sendo um problema, né? Porque a pessoa trabalha, sei lá, 8 horas, né? Aí
Acabou o dia, já Acabou uma o conta dia. difícil Aí gente. chegou em casa, Meu Deus. né? Número quebrado. Ela Nossa, precisa, trabalhou 8 horas. Acabou. É né? 8h14, quando é que vai Chegou em chegar? casa Já mais deu 2 horas. 22. Aí pra chegar em casa mais 2 horas, 10. Aí se ela tem que dormir mais 14, acabou o dia. Aí é né? boa, boa essa Que hora conta. que ela vai ficar com a família, com não sei o quê. Então, assim, ela tá o tempo todo cansada, ela acaba tendo algum problema. Tem quadros mais graves que até se tornam patológicos, por exemplo, a narcolepsia, que muitas vezes tem que até tomar medicação. Estou conversando aqui com vocês, dormir no meio do programa, né? Tem alguns casos graves, assim, que precisam ser medicados, né? E tem pessoas que têm, de fato, uma necessidade maior de sono, que aí tem que avaliar se vai precisar de medicamento ou não, que aí, infelizmente, são pessoas que vão ter um certo grau de prejuízo. Isso também varia com a idade, assim. Já vi Ah, isso falando que eu assim, ia a falar. bebê tem uma Varia. necessidade maior, idoso tem... À medida que vai envelhecendo, a necessidade vai diminuindo. Uhum. O bebezinho dorme quase que o dia inteiro, né? E o idoso vai. Tem uma tabelinha que vai mostrando, né? Então, o recém-nascido, se não me engano, é 22, 23 horas, ou seja, quase que... Você olha para um bebezinho que Saudades. nasceu, ele tá lá no berçáriozinho, assim, tempo dormindo, né? Bons tempos, né? Bons tempos, né? Só acorda pra mamar, né? Nossa Mama Senhora, dorme, mama dorme, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a necessidade de sono, né? E tem essa faixa dentro da normalidade, o que vai diferenciar de uma hipersonia, ou seja, quando passa dessa faixa, né, para uma insônia. Mas quando a gente se torna idoso, a gente precisa de menos tempo ou a gente volta a ser meio bebê de novo? Não, Porque- normalmente a necessidade diminui. É? Diminui. Até umas 7 horas ali, tá? Menos que isso já começa a ser insônia também. Agora, doutor, quem está em processo de depressão tende a dormir mais. Quem nasce primeiro, a depressão ou a falta do sono? Porque se a gente parar para pensar, essa pessoa ficar no quarto escuro, não tem contato com essa luz, a tendência é cada vez menos ela ficar acordada até agravar o quadro dela, né? Mas quem que nasce primeiro? Nossa, difícil saber. Na verdade, a depressão ela pode cursar com alteração do sono. A apresentação mais comum é com insônia, a pessoa não dormir. Nas apresentações atípicas, a pessoa pode ter hipersonia. Existe depressão que a pessoa dorme demais, mas a apresentação mais comum é a pessoa não dormir. E isso é muito frequente, a pessoa se trancar num quarto escuro e a ausência de luz, dentro desse mecanismo que eu falei aqui, ela interfere para a questão de toda a regulação do sono, mas ela interfere no humor também. Aquela questão da melatonina, da luz, entrar na retina, interferir na melatonina e no cortisol, isso não desregula só o sono, não. Isso desregula o humor também. Tanto que existe a depressão sazonal, depressão que aparece só em determinados períodos do ano, que são épocas menos iluminadas. No Brasil, a gente não vê isso tanto, mas, por exemplo, Canadá, em regiões que têm as estações do ano mais marcadas, existe a depressão sazonal. Agora, quem veio primeiro, a insônia ou a depressão, nem sempre está muito claro, porque a depressão pode levar à insônia e a insônia pode levar à depressão. E não raramente, os dois processos acontecem de forma simultânea. Antigamente, a gente até classificava assim, insônia primária e insônia secundária, ou seja, aquela insônia que é a insônia por si só, ou uma insônia secundária. Quando, olha, fulano está com insônia, eu estou com um paciente que tem insônia. Não, mas isso é uma insônia secundária. Por quê? Porque esse paciente, na verdade, ele não tem uma insônia. Ele tem uma insônia, mas essa insônia veio por conta de uma depressão. Só que o que a gente observa hoje? Que muitas vezes ele não tem insônia, aí a pessoa deprime. E aí deprimiu e desenvolveu a insônia. Aí eu tratei a depressão. Aí ele não tem mais a depressão, mas a insônia continuou. E aí por isso que ele continua triste. Aí ele continuou com a insônia. Aí passa um pouquinho depois, a depressão volta. Então a gente tem que analisar ele como um todo. E nem sempre fazer essa diferenciação ela é muito fácil. Porque, na verdade, é meio que todos os processos eles estão acontecendo de forma meio simultânea. Nem sempre a gente consegue ter essa clareza. Isso vale para o álcool, por exemplo, também. Quem começou primeiro? Começou a beber? Começou a depressão? É a vida que está acontecendo. A gente tem que tentar olhar ali o que veio primeiro, o que não veio. Mas, claro, que para um tratamento a gente tem que olhar aquela pessoa como um todo. E, obviamente, né, a insônia, gente, quando você está diante de uma pessoa, a insônia, ela tem que ser o ponto de partida para tudo.
ansiedade, bipolaridade, transtorno bipolar, ansiedade, depressão, dependência química, obesidade, diabetes. Eu acho que tudo em medicina, tudo em saúde, começa pelo sono. Porque assim, você leu aí no início do programa, aí você falou infertilidade, você falou AVC, você falou infarto, você falou diabetes, câncer. Então, uma pessoa que dorme mal, ela está doente, física e mental. Então, o sono, ele tem que ser olhado em primeiro lugar. Agora, se a gente pegar uma rotina tradicional, assim, né, na nossa sociedade, que chega sexta-feira, todo mundo quer sextar. Então, vamos supor, a pessoa dormiu bem durante a semana, aí vai lá, sextou. E aí, bebe, dorme 3 horas da manhã, aí sábado vai sabadar, e aí, não sei o quê, e aí fica exausto. A gente consegue fazer ciclos de uma rotina adequada, de segunda a quinta, e de sexta a domingo, ficar assim e dar certo? Muita gente não. E aí, é uma coisa triste da gente falar, que infelizmente as pessoas não gostam de ouvir. E assim, a gente tem que ser um pouco adulto e começar a entender que infelizmente, assim, porque as pessoas às vezes elas não gostam quando a gente fala algumas coisas. Eu queria. Nesses dias uma paciente falou comigo assim, mas eu queria ter um tratamento certinho, mas eu adoro beber, mas eu queria ficar bem bebendo. Gente, tem muitas coisas na vida que a gente... Prioridades, né? Que a gente não pode, assim, assim... mas porque senão a gente fica assim, eu queria, a gente não pode querer ter os mesmos resultados de uma pessoa que está fazendo diferente da gente. Então assim, olha, você pode ter, mas você não vai ter o mesmo resultado daquela pessoa que está fazendo diferente. Claro que não tem ninguém santo aqui, né? No início do programa eu falei assim, não, eu durmo bem. Eu não tô falando que eu tenho uma vida de segunda a domingo e tal. Não tô falando isso de jeito nenhum, nem de longe. Nem foi na nossa confraternização. Mas não foi por isso. Porque tinha que dormir cedo. Não, mentira. Porque eu não estava em Belo Horizonte, tá? E que sorte a sua, viu? Porque a galera dormiu tarde. Não. E beba. Mentira, a gente não bebe não. aqui. Mentira. Mas não foi por isso, tá? Mas nem de longe eu tô falando isso, tá? Que santo, tem que ser um santo, não é isso. Mas a gente tem que começar a entender o seguinte, que muitas coisas, não dá pra gente querer tudo o que a gente quer, vai ser possível. Então, assim, se você tem um problema grave com insônia, igual eu falei aqui no início do programa, que eu durmo bem, por 2 motivos. Eu procuro, sim, controlar um pouco o meu ambiente em relação à luz, um pouco também de sorte. Eu nunca tive problema com sono. Né? E depois que eu estudei também, eu melhorei um pouquinho essa questão de luz, mas também nunca tive. Lá em casa a gente nunca teve problema com sono, graças a Deus. Mas assim, se você tem um problema de insônia grave, você está escutando aqui, você tem um problema de insônia grave, infelizmente você não vai ter muito essa opção de regular, ficar bonitinho de segunda a sexta, esculhambar sábado e domingo, e de segunda a sexta fazer tudo certinho, esculhambar. Você tem essa opção, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai, provavelmente, você não vai conseguir regular o seu sono de uma forma legal. Então a gente tem que começar a acostumar com essa ideia que a gente faz de um jeito, ou então a gente não vai ter os resultados que a gente gostaria de ter. Então, assim, é uma verdade, é um dado da realidade, né? Não tem como eu falar diferente aqui. Mas falando de redução de danos, assim. Lá ela. Dá pra fazer pra quem não... Não, porque... Ótimo. Vamos ser honestos, já que ele Exato. falou assim, vamos ser honestos. Tem coisa que a gente não vai abrir mão. Mas você pode deixar isso. Eu queria fazer uma outra Excelente questão, porque a pergunta dela. mas deixa pro final pra Vamos gente guardar. guarda ela aí. Que eu queria ainda problematizar a coisa Ótimo, em vez pá. de antes. Ronco. Queria falar sobre ronco. Porque eu queria saber do prejuízo para quem ronca e para quem dorme com quem ronca. Né? Porque eu acredito, né? E não tô falando de... Né? Porque todo mundo ressona alguma vez, dorme com a barriga para cima, bebeu um pouco mais, nariz entupido. Tô falando de ronco, motosserra ali. Derruba a casa. Crônico, exato. Então assim, por que algumas pessoas roncam e outras não, né? A gente precisa cuidar do ronco. Que horas, são muitas questões sobre o ronco, né? Porque assim, que horas que a gente cuida? Porque quando a gente brinca com a pessoa que ronca, né? Fala, nossa, é ronco. Não escutei. Vira meio uma brincadeirinha ali, a pessoa não cuida e a coisa vai... Né? Isso pode ser muito prejudicial para
todas as pessoas envolvidas, né? E Pra está associado a outras doenças em alguns casos, né? Inclusive. Está associado. E quando a gente fala de insônia, a gente pode pensar no ronco para a pessoa que está dormindo junto, né? O barulho ali que incomoda. E para a própria pessoa que está roncando, isso pode ser um indicativo, talvez, da apneia do sono, né? Alguma obstrução que está tendo ali. E a apneia do sono, inclusive, é uma das causas frequentes de problemas com sono, de insônia, né? Onde a pessoa começa a dormir, ela para de respirar, ela tem uma parada respiratória, então ela precisa acordar para voltar a respirar, então ela tem toda hora despertares noturnos ali. Então o ronco, ele é um indicativo que tem algum problema ali na saúde respiratória que precisa ser resolvido, né? Procurar um otorrino ou laringologista e tal para trabalhar aquilo dali, porque isso impacta tanto a saúde do roncador, né? Física e na questão do sono, quanto da pessoa que está dormindo próxima dele ali, né? Então acho que isso tem que ser levado em conta. E a gente está falando aqui dessa questão natural do sono, de hábitos e tudo, mas outras coisas associadas com sono ronco, depressão, ansiedade, síndrome de pernas inquietas, outras doenças neurológicas que podem estar perturbando o sono, tem que ser levado em conta também. Mas fazer essas mudanças de hábitos que eu falei aqui, com a redução de danos, que a gente vai falar daqui a pouco também, já vai, sem a menor sombra de dúvidas, melhorar o sono de muita gente. Mas eu acho que a pergunta da Thalita faz sentido agora sim. Pode concluir. Não, era isso, assim, porque ele estava falando assim, tem coisas que não vão acontecer, né? Ninguém é santo e tem coisa que está incorporada na rotina da pessoa, que é por questão de trabalho, né? É questão de necessidade mesmo. E a gente sabe também que para mudar um hábito também não é uma coisa tão simples assim, mas que às vezes incorporar coisas à rotina pode acabar facilitando, né? Eu vou dar um exemplo meu, teve uma época que eu estava com muita dificuldade para dormir e que eu comecei a fazer meditação antes de dormir. Aquele negócio chamado body scan, que é aquela meditação que é uma meditação guiada, né? Que a pessoa vai falando assim, preste atenção nos seus pés, nas suas mãos e tal. E isso me ajudava a relaxar antes da meditação acabar, eu já estava dormindo já. E hoje em dia eu não uso mais isso, mas de vez em quando eu estou com dificuldade para dormir, eu ainda faço isso e para mim funciona, né? Então, assim, é isso. Já que a pessoa não vai largar o celular antes de dormir, o que ela pode fazer então? Se não dá para abolir o celular antes de dormir, dá para reduzir um pouco? Dá para tomar alguma coisa, um chazinho, um leite ajuda? Os olhos, né? Tem uns exercício físico, eu acho que exercício físico é uma coisa que me ajudou muito a melhorar um pouco o meu sono. Acordar um pouco mais cedo e fazer exercício físico diariamente, assim. Você chega no final do dia, você tá mais cansada mesmo, né? Então isso foi uma coisa, né? Você falou da meditação. Inclusive isso, assim, coisas não só para fazer antes do sono, mas ao longo do dia que podem ajudar na hora do sono. O sono, dormir à noite, isso que a gente tem que pensar. Não é à noite, tá? É aquilo que eu falei, começa durante todo o dia. Então assim, a gente tem que pensar o seguinte, se a pessoa ela tem insônia, olha, essa queixa eu não durmo bem, aí a gente tem que pensar coisas mais específicas, não durmo bem. A própria atividade física, para uma pessoa que está reclamando de insônia, ela deve evitar a atividade física à noite. Você pode até falar assim, não, mas eu fiz comigo, deu certo. Tudo bem, isso não é matemática. Mas para a maioria das pessoas, evitar tudo aquilo que estimule ela à noite. Cafeína, por exemplo, é um estimulante que deve ser evitado à noite. Se a pessoa fuma, cigarro deve sempre ser evitado, mas se a pessoa fuma, evitar fumar muito à noite, que é outra substância estimulante. Atividade física à noite deve ser evitada. E deixar essas atividades mais estimulantes ao longo do dia. Celular, né? Você falou, não dá para evitar. Eu achei que você ia falar coisa assim, porque isso aí eu acho que teria meio que evitar, assim, né? Celular, assim... Eu não vou mentir para você. Mas... Olhando na sua cara, eu não vou mentir. Mas no seu caso, olhando também na sua cara... Então morra, fala pra ela. Então aguente as consequências. Você que aguente as consequências. Não, mas olha só, você falou aqui que você dorme bem, né? Eu falo assim, se você chegasse aqui e falasse, olha, eu não durmo de jeito nenhum, não sei o quê, aí a gente teria que conversar melhor. Mas como você não tem, eu falo assim, uma pessoa que de fato tenha problema com insônia, que fala, olha, eu tomo, sei lá,
eu tomo 3, 4 comprimidos para dormir e não consigo dormir, e sou dependente de remédio para dormir e não durmo de jeito nenhum e fico no celular, aí a gente tem que começar a fazer um tratamento mais pesado para insônia, e aí sim vai envolver abandonar o celular. Tem alguns neurocientistas mais radicais aí, eles falam que celular depois de 10 horas da noite é veneno, mas veneno assim, é totalmente contraindicado para qualquer pessoa. Então, assim, o que eu acho interessante quando a gente fala em questão, como você bem colocou aí, redução de danos, é a gente conhecer o cenário ideal. Olha, o mundo perfeito seria esse. E aqui, você conhecendo o mundo perfeito, o que der para você se aproximar dele tá bom. Né? E aí cada um vai saber o que a gente consegue fazer. Aqui ninguém está impondo, olha, faça isso, faça aquilo, faça isso. Olha, o ideal é você fazer isso. O que dá para você fazer? Né? Então, olha, o cenário ideal seria seguir o fluxo do sol. Tem sol? Tem luz. Não tem sol? Não tem luz. É possível isso, gente? Hoje? Não é. Né? Pega aqui o trabalho de vocês aqui. Imagino que você saindo aqui já não deve ter sol. Não tem como. Acabou o sol, acabou a luz aqui. Não tem jeito. Né? Mas pelo menos ter uma noção. Olha, poxa, pelo menos dentro da minha possibilidade, já vou começar a reduzir. Vou chegar em casa, não vou ligar tudo, né? Então, ter essa noção, eu acho que já ajuda bastante. Pensando sob o ponto de vista de pais, né? Enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando na rotina da minha filha, assim. Seria, então, ideal que crianças estudassem de manhã, né? Para funcionar melhor. Sim, tá? Seria. É porque quanto mais contato com aquela luz, ou então, né? Uma casa, o lugar da casa, é um lugar que entra muita luz. Gente, a intensidade de luz solar, ela não se compara com essa luz aqui. Existe um aplicativo que chama Lux. Depois, se vocês baixam para vocês verem, ele mostra a intensidade de luz. É gritante. Essas luzes aqui devem estar numa intensidade aí mais ou menos de 300, 400, 500 lux. Se vocês forem lá para a rua, vai estar em torno de 50 mil. É 1000 vezes mais. Então, assim, é uma coisa gritante que a gente não percebe isso claramente a olho nu. Mas lembra que eu falei da retina? Ela percebe. Só a título de curiosidade, essas células da retina, deficientes visuais que não enxergam, todo esse jogo aqui funciona neles. Sensacional. Um deficiente visual, um cego, sair do estúdio aqui e que for lá para fora, esse jogo de hormônio aqui, né, de cortisol, melatonina, começa a funcionar neles também. Então, essa exposição solar para um deficiente visual, essa higiene do sono, vai funcionar para ele dormir melhor também. Claro, se ele não tiver uma lesão específica nessa área da retina. 1% da retina tem esse grupo de células ganglionares, que são específicas para detectar luz e não imagem. Então, a luz, quando a gente fala assim, olha, evite luz à noite, tenha contato com a luz durante o dia, nós não estamos falando de um simples conforto. A luz tira o meu conforto para dormir. Não é conforto, é mudança química dentro do nosso cérebro. Então, quem coloca abajur para dormir também está errado. Olha, o abajur, se ele for abaixo do... Porque assim, aí a localização dessas células, elas ficam embaixo da retina. É muito fantástico isso, porque assim, elas pegam a luz que vem de cima, justamente do sol. A natureza, elas captam a luz que vem de cima. Então, a luz que está no teto da nossa casa, como se fosse o sol, ela é extremamente prejudicial. Se a luz for embaixo e uma luz amarela, ela é menos prejudicial. Então, se for um abajur embaixo aqui do seu pescoço, aqui, vindo de baixo, ela é menos prejudicial. Olha o celular aí. Ele vem de baixo, eu não... Não, mas se a gente tá usa deitada... Um fio de luz aí, hein, doutor? Mas veja bem, se a gente tá deitado, a gente vai ver de cima. Mas veja bem, essa luz você vai usar para você não tropeçar. Se você for andar ali um pouquinho, não para você ficar olhando para ela, né? E é tão fantástico isso, por que ela não é tão prejudicial? Porque ela seria para você não tropeçar, para ela te guiar um pouquinho ali só para isso, não para você ficar olhando. E se você remeter a 150, 200 mil anos atrás, era essa luz que eles tinham lá. Era uma fogueira, era uma tocha, só para te guiar, né? Então, essa luz, ela vai ser menos
prejudicial, mas vai ser prejudicial também. O ideal é zero luz. E a leitura? É porque as pessoas falam, né? Sai do telefone, vai pro quarto, lê um livro, vai ler alguma coisa, porque isso vai te dar um sono para... Mito também. Fake news. Olha, não é mito, mas na verdade, você quer que eu seja sincero? Por favor. Ela tá aqui a primeira vez, então com ela eu não tenho tanta liberdade. Manda! Com você eu tenho mais Manda liberdade. brasa. Você não tá querendo, você quer uma desculpa pra você pegar o seu celular, pra você começar a entrar em aplicativo, pra você começar a ver YouTube. Você não vai pegar uma obra lá e ficar lendo Não, calmamente. eu não, mas tem gente que Ah, faz. tá bom. Ouvi dizer, né? Não, ouvi dizer. Não, e tem vezes realmente assim, eu consigo me desligar em alguns momentos, assim, de férias, né? Eu saio de férias agora e eu realmente não gosto, não fiquei no celular, até porque roubaram meu celular, então não tinha como ficar no celular, então eu realmente li à noite. Né? Mas não é uma coisa que, pra mim, não me relaxa. Por isso que eu tô perguntando que desses hábitos, tem gente que fala, faz um chá, vai ler um livro na cama, você vai dormir mais fácil, né? Você tira o celular de perto e tudo. No meu caso específico, eu vou lendo um livro, eu quero terminar o livro. Então eu fico ansiosa e eu não consigo dormir, porque eu consigo falar, não, vou ler mais Então, mais. a dica é ler livro ruim. Aí você Ou não vai isso, querer. não, eu só tô perguntando porque assim, ou isso, né? Eu acho assim, né? Eu acho, claro que a gente tá brincando aqui e tal, eu acho que assim, conhecer esse cenário aqui que eu falei, manipular a luz ao seu favor, entender isso. E claro, não precisa ser radical, bitolado, né? Nossa, então não posso ter luz. Sai de madrugada, bate, quebra a cabeça no chão, quebra a perna, não é isso, né? Tem uma luzinha ali pra você nortear e tudo mais. Quer fazer uma leitura à noite? Faz uma leitura à noite, uma luz baixa, uma luz amarela. Mas você tocou num ponto muito importante, tá? Se for uma leitura que te desperte, que te deixe ansiosa, que te deixe curiosa, uma leitura, por exemplo, que faça com que você tenha que raciocinar muito. Lembra que eu falei tarefas estimulantes à noite não é legal? Isso não é bom, né? Eu, por exemplo, uma coisa que me dá muito sono é estudar lei. Então, se eu tô com insônia, eu começo a estudar lei do SUS. Me dá sono pra caramba. Na hora. Por né? isso que ele não virou advogado. Entendi. Foi assim. Então, assim, uma leitura mais entediante, uma coisa mais entediante, pode ser interessante, né? Agora, tudo aquilo que vai despertar curiosidade, que vai te gerar ansiedade, eu quero acabar essa história, suspense, não sei o quê. Capítulo, ai meu Deus, só mais 2 páginas. Não, meu Deus, não é legal. Não é legal. Olha só, eu vou dar uma passadinha aqui no YouTube, porque tem várias mensagens, e aí uma delas, algumas são perguntas, porque o nosso tempo está meio que esgotando. Ó, o Pedro Caldas está falando, eu durmo com a ajuda de medicamentos, melhorou muito, 7 horas por dia, tá muito bom. A Val Luana falando, eu durmo tarde, porque toda noite eu e meu namorico, querido paixão, temos que pôr a consumação do casamento em dia. Tá bom pra você? Isso aí pode? Ou o ideal é de dia também? Não, olha lá. Aí, ó. Como é que faz? É Mas- estimulante, é exercício físico. Pô, mas dá uma Tem que tomar banho relaxadinha depois. Ah, Desde que durma pelo menos 7 horas por noite, eu acho que pode, né? Eu acho que não tem problema nenhum, não, né? A paixão tá em dia aí, eu acho que Então faz Tem assim, que dá dormir, uma olhada gente. pro sol, Tem que 6 dormir, horas ali baixando, tem que dormir. corre pra cama, consuma o relacionamento Exatamente. e dorme. E dorme, tem que Tá. dormir. Tá Agora, bom. se dormir todo dia, 5 horas da manhã, acordar às 7, dormir menos que 7 horas, tá Nossa, ruim. quem transa até 5 horas da manhã. Tem que dormir. a Val Luana, do jeito que Ó, é fala, verdade, Val. A Val aqui, ó. Aí tá aqui o André Luiz Coimbra. Eu durmo muito bem e coloco uma bolinha de algodão em cada ouvido para abafar qualquer barulho. E com isso eu pego no sono mais rápido e acordo muito bem. Ótimo. Estratégia, né? O Afonso do Abraço. Ótima tarde, minhas jovenzinhas. Abraço para o Júlio, gerente de trânsito, e a Adriana e a Paula da Secretaria de Trânsito de Sabará. Ele manda abraço todas as vezes. Rafael Cunha tá aqui. Oi, meninas. Penso que falta a gente entender que sono é tão importante quanto comer e respirar. Tratamos como algo menor e sofremos as consequências. O André Luiz fala que odeia acordar cedo por ter sono muito pesado. Aí eles começaram um bate-papo danado, mas como o nosso tempo está se esgotando, eu quero achar uma pergunta que eu tinha visto aqui, que aí fica como no lugar das nossas considerações finais. O Joel está falando aqui, olha, é normal dormir e acordar cansado? Porque tem dias que vou dormir
Não, essa parte aqui não dá não, Joel. Ah, mas deixa então, eu Joel, posso pegar Joel. essa parte dele aí, porque eu acho que é uma coisa que a gente... que eu Joel. não sei nem o que é, mas eu tô curiosa, depois vai ver. Essa história, né? Eu acho que eu tô numa fase da vida, do climatério, eu comentei com a Renatinha outro dia, falei, gente, surreal, assim, eu durmo e acordo exausta. Existe fases da vida, né, que a gente tem isso mesmo. Você dorme 12 horas, às vezes, na hora que você acorda, você fala, nossa, parece que eu não dormi nada. Aí a gente está falando de. É uma alteração qualitativa do sono, né? Sono a gente tem que avaliar a quantidade e a qualidade. Então, às vezes está dormindo muitas horas, mas não está respeitando a arquitetura do sono, que a gente não falou que hoje. As fases do sono, né? Fase 1, fase 2, fase 3, sono, do sono não REM e o sono REM. Então, quando a pessoa dorme e tem a sensação que não descansou, ou seja, teve um sono não reparador, provavelmente ela não teve a arquitetura do sono, não foi respeitada. Isso é muito comum com medicamento, tá? Medicamento e álcool. Pessoa que bebe muito, repara, a pessoa toma um porre, às vezes ela dorme várias horas, mas ela acorda cansada. E medicamento tarja preta, Zolpidem e outros medicamentos fazem isso também. A pessoa dorme, ela fala, não, eu dormi várias horas por noite, mas acordou cansada. Né? Então, isso é frequente também em alguns quadros psiquiátricos com o uso de medicamento. A apneia do sono também a gente vê isso, é o sono não reparador. E você pode, para finalizar aí, assim, porque o que seria esse sono reparador, essa arquitetura? Assim, se a gente fizer isso tudo que a gente conversou hoje, a gente vai ter essa arquitetura de forma correta ou isso não garante também essa arquitetura? Se a pessoa... Como a gente sente que está no caminho certo, né? Exato. Se a pessoa, acho que foi a melhor pergunta aqui para fechar, se a pessoa não tiver um transtorno neuropsiquiátrico, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar, uma apneia do sono, ou alguma outra doença que precisa ser tratada, sim, se ela fizer isso tudo aqui, ela vai ter um sono reparador. E como que a gente sabe? Ela vai ter dormido horas, a gente vai analisar o tempo que ela dormiu, olha, dormi 10 horas da noite e acordei 7. E como que você está se sentindo? Estou sentindo bem, estou sentindo que eu estou descansada. A gente analisou o número de horas que ela dormiu e que ela acordou bem disposta. E a gente está sabendo que ela dormiu bem, tanto em termos de hora quanto em termos de qualidade de sono.